Olá, meninos! Vamos falar hoje, então, de sistema articular. Bom, o sistema articular, relembrar que ele está dentro do aparelho locomotor. Então, o aparelho locomotor é formado pela união do sistema esquelético, sistema articular e sistema muscular. Então, já vimos o sistema esquelético na aula passada. Hoje a gente vê o sistema articular e na próxima aula, sistema muscular. Bom, primeiramente, o que é uma articulação? A articulação são os pontos no nosso corpo em que a gente tem a união entre dois ou mais ossos. Então, sempre que eu tenho a união de dois ou mais ossos, eu tenho ali a formação de uma articulação. As articulações, elas são divididas em dois grandes grupos. Primeiro, as chamadas sinartroses, ou articulações falsas, que são aquelas que têm pouco movimento ou que não têm movimento. E as chamadas diartroses, que são as articulações verdadeiras, as articulações que têm normalmente, nem sempre, mas normalmente, bastante movimento e estão relacionadas aí com a locomoção. Bom, as sinartroses, elas podem ser de dois tipos. As articulações fibrosas, que é quando os ossos eles estão unidos, ligados através de um tecido fibroso, e as cartilaginosas, que é quando essas articulações, esses ossos, eles são unidos por cartilagem. Já as articulações sinoviais ou diartroses, elas são articulações em que os ossos eles são unidos através de uma cápsula articular. Vamos falar de cada um desses grupos agora. Então, a gente começa falando das sinartroses, articulações fibrosas e cartilaginosas. Bom, primeiro, quem são as articulações fibrosas? Novamente, aquelas que são unidas por um tecido conjuntivo, um tecido fibroso. Então, sempre que a gente fala de um tecido fibroso, a gente precisa pensar que ele é um tecido resistente. Então, essas articulações, elas não vão ter grandes movimentos. O grau de mobilidade, o grau de movimento, ele vai depender do comprimento das fibras desses tecidos. Bom, as articulações fibrosas, elas podem ser divididas em 4 grupos. Primeiro, suturas, sindesmose, gonfose e a esquindilese. Vamos falar um pouquinho de cada um desses grupos das articulações fibrosas. Então, primeiro, as suturas. As suturas, elas estão localizadas exclusivamente na região do crânio. E essas suturas, essa união desses ossos, pode ser feita através de uma linha reta, e aí a sutura ela vai ser classificada como plana. Ela pode ser realizada através de uma linha ondulada, essa sutura vai ser classificada como serrátil, ou eu posso ter um osso superposto ao outro, portanto, seria uma sutura do tipo escamosa. Vamos mostrar. Então, olha lá, no crânio, eu tenho aqui a presença da sutura chamada de sutura plana internasal. Então, primeiramente, a gente classifica a articulação. Então, essa articulação ela é classificada como uma sutura fibrosa, uma sutura plana. Bom, e aí, o que acontece? Esta articulação fibrosa, sutura plana, ela está entre os ossos nasais. Então, ela é identificada como uma sutura internasal. E aí, onde é que eu vou achar ela? Então, eu vou achar ela entre os ossos nasais. Então, aqui é um exemplo de uma sutura plana, uma linhazinha reta. Então, eu classifico como articulação fibrosa, sutura plana, e eu identifico, normalmente, a articulação ela é identificada com os nomes dos ossos que fazem parte dela. Outro exemplo, articulação fibrosa, sutura serrátil, frontoparietal. Fronto, de osso frontal,
parietal de osso parietal. Então, frontoparietal é esta articulação que está entre o osso frontal e os ossos parietais. Ah, mas, por exemplo, aqui eu tenho uma articulação sutura serrátil, agora interparietal, porque ela está entre os ossos parietais. Um outro tipo, articulação fibrosa sutura agora escamosa, ou seja, um osso em cima do outro, temporoparietal. Temporo de osso temporal, parietal de osso parietal. Então, esta sutura aqui é um tipo de sutura escamosa. Por quê? Porque o osso temporal ele está superposto ao osso parietal. Segundo tipo de articulação fibrosa é a articulação sindesmose. Então, o que acontece aqui, de novo, os ossos eles são unidos por tecido fibroso, mas aqui o que acontece é que eu tenho um tipo de articulação em que há um pouco de movimento. Então, o que acontece aqui? Eu tenho duas membranas que vão unir os ossos do antebraço e da perna. Então, essas membranas, elas são chamadas de membranas interósseas. Então, no antebraço, essa membrana é chamada de rádio ulnar. Lá na perna, ela vai ser chamada de tibiofibular. Então, essas membranas, elas formam um tipo de articulação fibrosa, que é a sindesmose. Outro tipo é a chamada gonfose. A gonfose é o encaixe do dente nos ossos. Que ossos? Na região superior, a maxila, na região inferior, a mandíbula. Então, cada osso aqui, ele vai se encaixar num processo cônico, ou seja, numa região que parece um cone, uma cavidade da mandíbula ou da maxila. E este encaixe, ele é feito através de um ligamento que é formado por tecido fibroso. Então, isso configura uma articulação que é chamada articulação fibrosa gonfose dento-alveolar. E o último tipo, que é o chamado esquindilese. Então, a esquindilese, ela acontece numa região, olha o nome, esfenovomeriana. Então, entre o osso esfenoide, que é este que está em amarelo, e o osso vômer, que é um dos ossos que forma o septo nasal. Por que é que esta articulação é diferente? Só tem ela, a esquindilese. Ela é uma articulação do tipo cunha. Então, a gente visualiza aqui muito bem, nessa figura do professor Tirapelli, que faz parte do meu livro, né, fazendo um merchan aqui, Anatomia Sistêmica, ela mostra muito bem aqui o osso esfenoide e o osso vômer. Este tipo de encaixe que a gente chama em cunha só existe nesta região. Então, portanto, a esquindilese é um tipo especial de articulação fibrosa que acontece entre o osso esfenoide e o vômer. E as articulações cartilaginosas? Então, a gente tem aqui que elas vão conectar os ossos ou através de uma cartilagem hialina ou através de uma cartilagem fibrosa. Quando o tipo de cartilagem é hialina, ela vai ser classificada como uma sincondrose. Quando o tipo de cartilagem que está unindo os ossos é fibrosa, ela vai ser uma sínfise. Então, vamos retomar aqui. As articulações fibrosas são 4 tipos. Então, eu tenho as suturas, a sindesmose, a gonfose e a esquindilese.
E agora, as articulações cartilaginosas, elas podem ser do tipo sincondrose, quando a cartilagem que vai unir os ossos é hialina, e ela pode ser do tipo sínfise, quando a cartilagem é fibrosa. As sincondroses, onde eu tenho sincondrose? Por exemplo, aqui, nesta região de articulação, de união entre a costela e o osso externo. Então, aqui eu tenho um exemplo de sincondrose. A sincondrose, existe uma outra também, que é uma sincondrose temporária, por exemplo, que é aquela linha de crescimento que nós vimos lá na aula de esquelético. Então, aquela região é configurada como uma articulação sincondrose, porque existe cartilagem entre dois ossos. E aí, só que ela é uma sincondrose temporária, por quê? Porque depois que aquela linha fecha, o que vai acontecer é que ela não existe mais. E a sínfise? A sínfise mais famosa talvez seja essa aqui. A sínfise que está entre os dois ossos do quadril, ou seja, entre os dois pubis. Portanto, ela é a sínfise púbica. Outra sínfise importante e famosa é a sínfise intervertebral. Então, são os famosos discos intervertebrais que vão aí favorecer, né, a diminuição do impacto na coluna vertebral. Esses discos, eles são formados por cartilagem e, portanto, configuram aqui também uma articulação do tipo sínfise intervertebral, porque está aqui entre as vértebras, entre os corpos das vértebras. Aqui visualizando um pouquinho mais de perto, então aqui estão os discos intervertebrais, que são então responsáveis aí pela diminuição do impacto na coluna vertebral. E as articulações sinoviais? Vamos lá. Então, primeiro, a gente falou que elas têm uma grande característica, que é a união dos ossos através de uma cápsula. Mas existem aqui algumas outras características que são importantes. Então, eu imagino que quando eu tenho os ossos unidos através de uma cápsula, eu passo a ter uma cavidade. E esta cavidade articular contém uma pequena quantidade de líquido, que é o líquido sinovial, ou também chamado de sinóvia. O que mais que tem nas articulações sinoviais? Eu tenho a presença nas pontas, nas epífises dos ossos, do que a gente chama de cartilagem articular. E, por último, estas articulações, elas possuem um grande número de estruturas de suporte. Então, o que são estruturas de suporte? São estruturas que vão ajudar no funcionamento desta articulação, porque a gente lembra que essas são as maiores articulações que a gente tem no corpo e normalmente são articulações de locomoção, ou seja, que têm grande impacto. Quem são essas estruturas de suporte? Então, aqui a gente visualiza, por exemplo, um ligamento. Um ligamento é uma estrutura de suporte da articulação sinovial, ou seja, ele vai ajudar a melhorar o funcionamento daquela articulação. Então, vamos falar um pouquinho melhor aí dessas estruturas que estão relacionadas à articulação sinovial. Então, primeiro, a cápsula articular, ela vai vedar inteiramente a região da articulação, por isso que ela forma uma cavidade. Então, aqui eu visualizo a região anterior do ombro. Aqui a presença da clavícula, a escápula e o húmero, que é o osso do braço. Então, eu percebo que a cápsula articular, ela é muito fibrosa na sua região externa. Se eu fizer um corte nesta cartilagem, nesta cápsula, o que acontece é que por dentro da cápsula eu tenho uma membrana que é chamada de membrana sinovial. O que essa membrana sinovial vai fazer de importante?
é ela quem vai sintetizar, quem vai formar o líquido sinovial. Então, o que acontece? Este líquido sinovial, ele tem aí duas grandes funções. Primeiro, nutrir e lubrificar a cartilagem articular. Então, aquela cartilagem que está lá nas epífises dos ossos. E, além disso, obviamente, como é um líquido, vai promover aí o amortecimento do impacto na articulação. Então, quando alguém pergunta para vocês, quem é que forma o líquido sinovial? Quem forma o líquido sinovial é a membrana sinovial, que faz parte da cápsula articular. Bom, aí, se eu tenho uma cápsula, eu tenho a formação de uma cavidade. E aqui, de novo, a gente vê o ombro, o húmero se articulando na cavidade glenoide da escápula. E o que acontece aqui? Eu vejo esta região em que eu tenho as cartilagens articulares, então, tanto no húmero quanto na escápula. E esta região mais escura, que seria a cavidade articular. Então, ninguém vai imaginar que existe um grande espaço, que existe uma grande quantidade de líquido, não é isso. Então, a cavidade articular, ela é um espaço virtual, é um espaço pequeno e que contém, então, uma pequena quantidade de líquido, como se fosse um óleo, né, que vai ajudar aí no deslizamento entre os ossos para a movimentação. A cartilagem articular, então aqui a gente visualiza, né, um esquema, o que seria uma articulação, a cápsula articular, a cavidade e aqui a representação, então, nas pontas dos ossos do que seria a cartilagem articular. Então, a cartilagem articular, ela vai recobrir as superfícies articulares, que são normalmente as epífises dos ossos. E o que a gente vai ter aqui é que essa cartilagem, ela promove uma diminuição do atrito, porque eu imagino que é muito mais fácil eu ter um deslizamento entre cartilagens do que eu ter um deslizamento entre dois ossos, por exemplo. Então, aqui a gente visualiza, né, na forma natural, aqui a região do joelho, então eu tenho aqui a patela, então vocês veem que a patela ela tem a cartilagem articular, então esse tecido brilhante esbranquiçado. E aqui eu visualizo a região do fêmur, então os côndilos femorais, então como se o joelho fosse aberto. E aí existem alguns processos em que eu tenho, por exemplo, uma alta exigência mecânica nessas articulações. Então, vamos imaginar, por exemplo, o jogador de vôlei, que está o tempo todo pulando lá na rede, né, fazendo bloqueio, cortando a bola. Então, o que acontece é que esse impacto na articulação, por exemplo, né, como é o caso aqui do joelho, ele acaba promovendo uma degeneração nessa cartilagem articular. Então, aqui eu visualizo que existem pontos de falha nessa cartilagem articular. Para este processo de desgaste da cartilagem articular, eu vou dar o nome de artrose. Então, a artrose, ela é uma perda da cartilagem articular de uma articulação. Cuidado para não confundir com a artrite, que é um processo sistêmico, é uma doença sistêmica. A artrose não, a artrose é um processo localizado de desgaste da cartilagem articular. E esse desgaste é promovido por exemplo, alta demanda desta articulação, ok? Bom, e aí a gente falou das estruturas de suporte, então vamos melhorar aí a explicação. Primeiro, então, nós falamos dos ligamentos. De novo, eu coloquei para vocês o joelho. O joelho tem ligamentos famosos, né? Então, eu tenho aqui os ligamentos, por exemplo, chamados de colaterais. Então, o colateral fibular está ligado na fíbula, colateral tibial está ligado na tíbia. Eu tenho aqui os ligamentos cruzados, cruzado anterior, cruzado posterior.
Então, são ligamentos que podem estar dentro da cápsula, intracapsulares, e ligamentos que podem estar fora da cápsula, extracapsulares. Função dos ligamentos: melhorar o desempenho da articulação. Então, essa vai ser aí a função das estruturas de suporte em geral. Bolsa sinovial, olha o nome, bolsa, porque é como se fosse uma almofada cheia de líquido. Então, de novo, a região do ombro. Então, essas bolsas sinoviais, a gente visualiza, por exemplo, essa bolsa ao redor do tendão do bíceps. Obviamente, só podem aqui diminuir o impacto na articulação. Então, elas vão melhorar também o desempenho da articulação. São essas bolsas que inflamam e dão as famosas bursites, né? Então, lá do latim, bolsa vem da palavra bursa. Então, por isso que quando eu tenho uma inflamação na bolsa, o nome para essa inflamação é bursite. Então, eu não tenho bolsa sinovial somente no ombro, eu tenho bolsa sinovial em praticamente todas as articulações sinoviais do meu corpo. Lábio articular, o que é isso? Aqui eu visualizo a região da escápula e vocês imaginem que eu vou ter o encaixe da cabeça do húmero nesta região. Mas a cabeça do húmero ela é muito maior do que esta região de encaixe da escápula. Então, o que se fez necessário aqui foi um aumento da superfície articular pela posição de um lábio articular. Então, o lábio articular é esta região que vai aumentar a superfície articular para que eu melhore o encaixe entre os ossos. Então, a função do lábio articular, eu tenho no ombro, tenho na região do quadril, é aumentar a superfície articular para que eu tenha um encaixe melhor entre os ossos. Meniscos e discos articulares. Então, os meniscos famosos da região do joelho, né, que são diferentes dos chamados discos articulares. Então, os meniscos, normalmente, eles são em forma de meia-lua, né, e eles são estruturas que vão estar adaptando melhor o encaixe entre os ossos. Já o disco articular, que a gente visualiza aqui, por exemplo, na articulação temporomandibular, que é a famosa ATM, lá na região da cabeça, a única articulação móvel da região da cabeça, ela possui um disco. Qual é a diferença entre disco e menisco? O disco, ele acaba fechando toda a cavidade articular. Então, o que acontece aqui? Ele divide a cavidade articular numa região superior e numa região inferior. Diferente do menisco, que não faz isso, tá? Então, essa é a diferença. O menisco, ele não promove a divisão da cavidade articular e o disco promove divisão em região superior e região inferior. E aí, estas articulações sinoviais, elas vão ser classificadas de acordo com a forma. E por que é tão importante essa classificação? Porque, na verdade, é esta classificação quem vai nos trazer os possíveis movimentos da articulação. Então, são 7 classificações. Eu tenho aqui, por exemplo, esse primeiro, a articulação chamada de esferoide. Por quê? Porque eu estou imaginando que eu tenho uma das superfícies articulares parecida com uma bola, com uma esfera. E aí eu também já vou imaginar que eu posso ter o deslizamento dessa esfera em vários eixos de movimento. Diferente, por exemplo, desta aqui, que é a gínglimo. A gínglimo, ela funciona como uma dobradiça. Imagina lá, a porta, ela abre ou fecha, que é o que vai acontecer com as articulações que têm o tipo de encaixe gínglimo. Então, essas articulações, por exemplo, a do cotovelo, ela vai fazer o quê? Flexão
e extensão e nada mais, ok? Então, aqui a gente tem um exemplo do que seria a esferoide, a elipsoide, né, em forma de elipse, a selar, então parece uma sela de cavalo, a gínglimo, que parece a dobradiça, a trocoide, que parece uma chave de boca, né, que vai fazer rotação, a articulação plana, que é uma articulação em que eu tenho duas superfícies planas, e aí a gente imagina que ela vai fazer pequenos deslizamentos. E por último, o tipo condilar, que muita gente traz como sendo uma esferoide modificada, porque ela na verdade é como se eu pegasse uma esfera, né? Imagina eu pegar uma bola de massa de modelar e der uns tapinhas, ela ficar meio abaulada, né? Então, é como a forma de um côndilo, e aí a gente vai dar o nome, classificar, na verdade, como articulações condilares. Vou mostrar para vocês. Então, quando a gente fala em movimento na articulação, eu preciso relembrar lá da nossa aula de introdução dos chamados planos de secção. Então, lembrar que eu tenho 3 planos: plano sagital, plano transverso e plano frontal. Então, os movimentos, eles são realizados nesses 3 planos. Então, por exemplo, quando eu visualizo aqui uma flexão, uma extensão, olha só, todos esses movimentos, eles estão sendo realizados no que eu chamo de plano sagital. Então, o plano sagital é o plano de realização destes movimentos de flexão e extensão, sendo que a flexão é o inverso da extensão, ou a extensão é a volta da flexão. E aí, o que eu preciso imaginar é que cada plano vai ter um eixo envolvido. Então, vamos imaginar que o plano, ele é como se fosse uma folha de papel. E o eixo é como se fosse uma flecha que vai furar esta folha. Então, o eixo, ele vai perfurar esta folha sempre 90 graus, num ângulo de 90 graus. Então, se eu estou aqui no plano sagital, eu imagino uma folha passando aqui nesse plano. E quando eu perfuro esta folha, eu vou ter o eixo. Então, se eu estou no plano sagital, o eixo ele vai ser látero-lateral. Então, é uma regrinha. Plano sagital, eixo látero-lateral. E os movimentos que são realizados neste plano com este eixo são os movimentos de flexão e extensão. Vamos entender. Movimentos de adução e abdução. Olha para cá. Então, movimento de adução e abdução, eles são realizados no plano frontal. Então, quando eu jogar uma flecha aqui, essa flecha ela vai no sentido antero-posterior, que é o eixo. Então, no plano frontal, eu tenho o eixo antero-posterior, onde são realizados os movimentos de adução e abdução. Por último, plano transverso, o eixo vai ser longitudinal ou crânio-caudal. Então, estes movimentos de rotação, então, rotação interna, quando é para dentro, rotação externa, quando é para fora, lateral, eles são realizados, neste eixo de movimento. Olha o eixo aqui, que é o eixo longitudinal ou eixo crânio-caudal. E aí, o que acontece é que eu tenho articulações que não se movimentam praticamente ou que fazem pequenos movimentos. Eu tenho articulações que realizam movimentos em torno de um eixo. Tenho aquelas que fazem movimentos em torno de 2 ou em torno de 3 eixos. Então, elas podem ser classificadas como axiais, monoaxiais, biaxiais ou triaxiais. Vamos entender. Então, por exemplo, quando eu pego uma articulação plana, então aqui, por exemplo, a articulação entre a clavícula e a escápula.
Eu imagino que esta articulação, o máximo que ela vai fazer é pequenos deslizamentos. Então, o que acontece é que essa articulação, ela é classificada como axial, porque, na verdade, eu não posso falar que ela faz um grande movimento em torno de nenhum eixo. Então, ela vai ser classificada como axial. Agora, olha a articulação do cotovelo, a articulação entre a una e o húmero. O que acontece aqui, olha só, é que eu posso realizar movimentos de flexão e extensão. Portanto, esta articulação, que é do tipo gínglimo, ela é classificada como monoaxial ou uniaxial. Depois, eu tenho aqui, por exemplo, a articulação chamada de selar, que é a articulação que está entre o carpo e o primeiro metacarpo lá no polegar. Então, eu faço movimentos em torno de 2 eixos, portanto, ela é classificada como biaxial. E aqui, a articulação do quadril, por exemplo, é uma articulação esferoide, em que eu tenho movimentos nos 3 eixos, portanto, ela é triaxial. Aqui, outro exemplo de uma articulação triaxial. Então, o ombro, ele faz flexão e extensão, ele faz abdução e adução, e ele faz rotação lateral e rotação medial. Então, aqui eu tenho um eixo, flexão e extensão, aqui eu tenho 2 eixos, adução e abdução, e aqui eu tenho 3 eixos, rotação lateral, rotação medial, ok? Portanto, as articulações esferoides, elas são classificadas como triaxiais. Vamos delimitar melhor aqui. Então, a articulação sinovial plana. Então, elas vão permitir pequenos movimentos de deslizamento. Por exemplo, intercarpais e intertarsais. Carpo-mão, tarso-pé. Intercarpal, entre os ossos do carpo. Então, o que eu visualizo aqui é que essas articulações, elas praticamente não têm movimento. E eu tenho uma linha aqui reta entre elas. Portanto, são articulações sinoviais planas. Cada uma dessas articulações vai ter cápsula, vai ter ligamento, vai ter líquido sinovial. Então, elas são classificadas como axiais, ou seja, praticamente não tem movimentos. Articulações sinoviais gínglimo. Então, é a dobradiça, que é o exemplo do cotovelo. Então, o cotovelo, ele faz o quê? Flexão, extensão. Portanto, é uma articulação do tipo gínglimo. Outra articulação do tipo gínglimo, interfalangianas, ou seja, entre as falanges. Então, eu faço também flexão e extensão, portanto, são classificadas como gínglimo. Trocoide. Então, é a articulação, por exemplo, que faz rotação. Ela é monoaxial. Eu tenho aqui o exemplo entre o atlas, que é a primeira vértebra cervical, e o áxis. Então, atlas e áxis possuem uma articulação que é chamada de atlantoaxial mediana. Por quê? Porque está exatamente no meio do corpo. Quando o atlas roda, eu vou rodar a cabeça. Então, eu faço com esta articulação o movimento do não, por exemplo. Então, uma articulação atlantoaxial que é do tipo trocoide. Outra que é trocoide é a radioulnar proximal. Então, a radioulnar proximal faz os movimentos de pronação e supinação. Então, quando eu estou com o meu cotovelo a 90 graus, quando eu coloco a palma da mão para baixo, é o movimento de pronação. Então, que é este caso aqui.
Quando eu estou com a palma da mão para cima, como se eu estivesse carregando uma bandeja, por exemplo, é a supinação, né? E aqui a gente aproveita para ver a sindesmose também. Então, a sindesmose durante a supinação, ela está esticada. Durante a pronação, ela está dobrada. E este movimento, ele é feito aqui, ó, radioulnar proximal. A cabeça do rádio vai girar aqui na região da ulna. Então, tomar cuidado porque a articulação do cotovelo é a articulação entre o húmero e a ulna principalmente, o rádio acompanha, que é a articulação gínglimo, que faz flexão e extensão. Já a articulação radioulnar proximal é trocoide e faz pronação e supinação. Que mais? Então, aquela articulação do tipo selar que eu falei para vocês, que é a articulação carpo-metacarpal do polegar. Então, esta articulação é a articulação do tipo selar, que é uma articulação biaxial. Esta articulação é entre o osso chamado de trapézio e o primeiro metacarpo. Articulação do tipo elipsoide. Então, a elipsoide, aquela forma elíptica, que parece uma bola de futebol americano, também é uma articulação biaxial. Então, um exemplo é a articulação radiocarpal, que é chamada, então, de articulação do punho. Aqui a ulna não faz parte. Então, o punho eu faço flexão, faço extensão, faço adução, faço a abdução. Então, é um exemplo de articulação do tipo elipsoide. Além disso, eu tenho as metacarpofalângicas e as metatarsofalângicas. Metacarpo na mão, metatarso no pé. Então, a metacarpofalângica, olha só, ela está aqui entre os metacarpos e as falanges proximais. Então, todas essas articulações aqui, elas são articulações do tipo elipsoide. Fazem o quê? Flexão, extensão, abdução, adução também. Aquelas articulações condilares que eu falei para vocês, que são esferoide modificadas. Porque é como se eu pegasse uma bola, né, e desse uma achatada, uma amassada nessa bola e ela acaba virando um côndilo. Quem são os exemplos de articulações condilares? Então, eu tenho a ATM, articulação temporomandibular. Vamos ter uma aula só dessa articulação, que é uma articulação muito especial. É uma articulação do tipo condilar. E o joelho. Então, o joelho também é considerado uma articulação condilar. Então, o que acontece aqui é que, quando a gente fala no joelho, ele é morfologicamente uma articulação condilar. Por quê? Porque eu tenho a articulação entre os côndilos do fêmur e os côndilos da tíbia. Mas o que acontece é que, funcionalmente, ela é um gínglimo. Então, ela só tem o quê? Flexão e extensão. Mas o que acontece é que, quando a gente faz uma flexão e extensão do joelho, como os côndilos femorais eles têm tamanhos diferentes, existe uma pequena rotação que acontece, e essa rotação ela é funcional. Então, o que acontece aqui é que morfologicamente ela é condilar, porque essa rotação é muito pequena, e funcionalmente vocês podem encontrar ela sendo classificada como gínglimo, ok? E a última é a tipo esferoide. Então, a esferoide ela está presente tanto no ombro quanto no quadril, que são as maiores articulações que a gente tem no corpo. Essas articulações, então, elas são triaxiais, elas fazem movimentos nos 3 eixos.
Então, elas têm flexão, extensão, elas têm adução, abdução e elas têm rotação. Detalhe aqui para a articulação do quadril, eu visualizo o lábio articular, então a cabeça do fêmur se articulando com o osso do quadril numa região chamada de acetábulo. Então aqui eu visualizo muito bem o lábio articular que existe na articulação do quadril. E essas articulações, tanto o ombro quanto o quadril, elas ainda permitem um movimento que é a união de todos os outros. Então, a união de flexão, extensão, adução, abdução e das rotações, que é um movimento chamado de circundução ou circundação, né? Que é este movimento aqui que parece uma rotação, um giro que a gente consegue realizar tanto com o membro inferior quanto com o membro superior. Então, a circundução seria a união de todos esses outros movimentos que são realizados na articulação do tipo esferoide, ok? Gente, essa é uma aula bem pesada, então precisa olhar com calma, né? E qualquer dúvida que vocês tenham, vão me procurando através de mensagem no portal e através dos fóruns de dúvida, ok? Até a próxima!